É muito importante levar as pessoas a chegar aos seus objetivos e encontrar as suas falhas sozinhos. No seu tempo. No seu tempo, exatamente, sem pressa. E de facto é uma coisa que eu mudei. Também tive que aprender a aceitar que há pessoas que não conseguimos ajudar. E isso às vezes é duro porque nos sentimos que a culpa é nossa, que podíamos ter feito mais, que fomos incompetentes, que falhamos. Mas a experiência também nos ensina que nem sempre é o tempo daquela pessoa conseguir ser ajudada. Bem, olá meus amores, sejam todos bem-vindos àquele que é o meu, o seu, o nosso programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. Vocês já sabem que todas as quintas-feiras nós estamos aqui na Rádio Benguela para então trazer saúde mental, trazer bem-estar para todas as famílias angolanas. Mas hoje é um programa especial, sim, porque completamos um ano de existência. E estamos muito felizes porque, com certeza, esse um ano foi um ano cheio de situações, provações e que já já vocês vão saber tudo o que aconteceu durante esse um ano. Mas, para quem está a conseguir ver pelo YouTube, vai nos ver num cenário completamente diferente. Quem nos ouve pela Rádio Benguela, deixa-vos dizer e informar que nós estamos no Flow Hotel. Hoje nós estamos a fazer uma gravação externa, com convidados aqui presentes a acompanharem tudo e estamos muito felizes porque neste um ano conseguimos então, neste episódio 41, fazer algo diferente não só para si, mas também para aquelas pessoas que estão perto de nós. Eu não estou sozinha, como sempre, eu tenho um convidado mais do que especial aqui comigo, que eu já vou apresentar. Mas antes eu quero agradecer aos meus patrocinadores, aquelas pessoas que fazem possível ou que fizeram possível acontecer este programa, que é a empresa Kimonas Construções, a PCA Beleza Estética, que cuidou desta carinha linda que vocês conseguem ver aqui pelas vossas câmaras, ao Ateliê Mimos e Euros, que nos deram alguns brindes para os nossos convidados que estão aqui presentes. Não existe festa sem brinde, não é? E numa festa sem sair com brinde é como se a festa não acontecesse. Então, nós temos brindes, sim. Muito obrigada ao Salão Kids também, pela parceria. A Boutique Moda que Ama. Sim, hoje eu estou com um vestido assim a matar, com uma carteira a matar da Boutique. Vadoca Designer também, que nos ajudou e nos patrocinou com alguns brindes. O Calimas Estudos, que está sempre conosco. E esse que é o hotel maravilhoso, o melhor hotel a nível de Benguela, vocês já sabem quem é, né? Hotel Flow, de nos receber neste lugar. Sem perca de tempo, nós vamos entrar já no nosso tema com o meu convidado. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental em Benguela, desafios, realidade e futuro. O que é que nós benguelenses merecemos então receber e ter como saúde mental? E eu não podia trazer uma pessoa diferente para falar sobre esse tema. Tinha que ser ele. Ele que é um homem que me formou. Eu estou muito orgulhosa de dizer essa palavra hoje, porque fui aluna dele. É meu colega hoje, porque já sou psicóloga. E ele é psicólogo clínico também. Foi uma referência muito grande durante a nossa formação. Não digo só a mim, mas também de colegas que sempre o admiraram muito. Ele tem uma particularidade dos professores, e eu vou contar agora. Ele ia para a escola com um livro DSM-5 debaixo do braço, e esse homem nos dava aula completa, falava sobre todos os transtornos a níveis mentais, sem abrir o livro. Doutor, eu não me esqueci disso. É verdade, é verdade. Seja muito bem-vindo, doutor João Caratão. Muito obrigado pelo convite, antes de mais, e também parabenizar-vos pelo 41º programa e por um ano também de existência. Obrigada. Acho que é uma excelente ideia sair da zona de conforto e vir para um cenário diferente, mais aberto. Acredito também que as coisas correm de uma maneira diferente, mais solta. Se por lado às vezes pode dar um bocadinho de ansiedade de sairmos daquilo que estamos habituados, mas abre-nos sempre novas perspectivas. Então, parabéns pela iniciativa e por tudo aqui que montaram.
Doutor, eu quando estava a fazer a escolha dos meus convidados para estar aqui hoje, durante o programa, durante o ano todo, melhor dizendo, deste um ano, muita gente perguntou, mas quando é que vais levar o doutor João Caratão? Quando é que vais levar? E eu quero responder isso para todo mundo ao vivo. Eu queria trazê-lo mesmo num momento especial. Por quê? Porque eu admiro tanto, não só Muito por ter, obrigado. por ter sido meu professor, mas como foi alguém que me ajudou a moldar a psicóloga que eu sou hoje e os princípios éticos que sempre nos ensinou na turma. Não foi só apenas meu professor dentro da turma, mas também como meu professor de estágio. Já vamos falar sobre isso, sobre o HGB. Mas antes de responder qualquer coisa, doutor, diga-nos algo. Assim, o que é ter mente sã e corpo são? Em primeiro lugar, dizer que uma coisa não existe sem a outra. Okay. Quando não temos a mente sã, o corpo também não está são, e Sim, quando não senhor. temos o corpo são, é impossível a mente estar sã. Ter uma mente sã é uma mente equilibrada e que nos remete principalmente para sensações de alegria e de satisfação, que também têm que ser conjugadas com sensações de tristeza, porque senão a alegria não faz sentido. E a mesma coisa para o corpo. Um corpo são é um corpo saudável, um corpo capaz de fazer as atividades que pretende, um corpo que nos faz sentir bem, um corpo que tem bom aspecto também, porque também... a aparência também ajuda muito. Ajuda, com certeza. Portanto, um corpo são é um corpo que trabalha bem, é um corpo que não dá problemas, manutenção mínima, mas que também está em sintonia com a nossa mente. Doutor, eu quero que voltemos um bocadinho para trás e falarmos um bocadinho como é que tudo começou. Como é que hoje, com quase 20 anos de carreira, ainda não, mas quase, olha lá para trás e a psicologia entrou na sua vida de que maneira? A psicologia entra na minha vida na 10ª classe, onde eu começo a ter uma cadeira de filosofia pela primeira vez, mas que nessa cadeira de filosofia se falava sobre os primeiros estudos dos filósofos gregos, sobre a psicologia e tudo isso. E depois tive a minha primeira disciplina de psicologia na 12ª classe. E, de facto, sempre me suscitou muita curiosidade. Eu tinha um excelente professor de filosofia, era o mesmo de filosofia que nos deu psicologia, só para dizer que, na altura, nós estudávamos todos pelo livro que ele tinha escrito, da 10ª e da 11ª classe. Era o meu professor, o autor do livro que nós estudávamos, e ele também era formado em psicologia. Era uma pessoa extremamente inteligente, e então eu tinha grandes debates com ele após as aulas. Eu ficava nas aulas, às vezes, mais meia hora, uma hora a debater sobre aquilo que tínhamos estado a dar na aula. Então ficou esse bichinho. Depois acabei por enverdar mesmo para o curso de psicologia. Quando entrei para a psicologia, sempre fui direcionando os meus objetivos para a psicologia das organizações. Era este o meu objetivo inicial. Até por causa da realidade em Angola, eu pensei que mais facilmente também conseguiria um emprego? Com certeza, dentro de uma grande empresa, petrolífera de preferência. A primeira coisa que nos dizem quando vamos fazer esse curso é que não vamos ter emprego. E eu já ouvi isso desde o início, quando comecei a estudar, no ano 2000, também já ouvi isso, não é? Mas, entretanto, no terceiro ano, que é a primeira vez que nós temos assim mais contato com cadeiras ligadas à psicologia clínica, eu vi que não ia poder prosseguir com o plano de ir para a psicologia organizacional, independentemente de conseguir emprego ou não, tinha que ir atrás da minha paixão. Foi aí que decorou todo o DSM-5, doutor? Não, por acaso. Olha, para quem não foi, sabe, o não DSM-5 é o livro, o manual, melhor dizendo, da nossa área, onde constam todos os transtornos. Hoje já existe o CID-11 e o CID-10. E são mais de quantos transtornos, doutor? Pode-nos dizer, mais ou menos por aí? Porque eu sei que tem de cor a maioria, doutor. Sim, são mais de 400 transtornos, não é? Mas aquele que nós damos com mais ênfase são cerca de 90, mais ou menos, por aí. Então foi no terceiro ano, mais ou menos, que entrou todos estes transtornos? Não, era isso que eu ia explicar. Porque eu tive sempre uma vida muito ocupada e enquanto estudava estava sempre a trabalhar. Também estudei numa faculdade privada que tinha os seus encargos e então eu trabalhava para poder... custear, ajudar a pagar. Exato. E então, eu durante a faculdade fui um aluno mediano, nunca fui um grande aluno porque de facto
era duro trabalhar e estudar, e quem passa por isso sabe que é duro, mas que também ao mesmo tempo, também quando alcançamos, como a subida é mais difícil, a vista também é mais saborosa, não é? Isso. E então eu até o terceiro ano mais ou menos fui um aluno mediano. A partir do quarto ano é que ainda continuasse a trabalhar, as coisas começaram a ficar mais sérias e eu comecei a mostrar uma faceta diferente de apenas de aluno, porque a partir do quarto ano e principalmente do quinto ano, nós já começamos a ser mais profissionais do que estudantes. Sim. E aí comecei a demonstrar as minhas capacidades e comecei a ter notas mais altas e por aí. Mas quando eu estudei realmente o DSM, foi quando comecei a dar aulas. Eu disse sempre, já disse várias vezes a alunos meus que eu nunca estudei, eu estudei muito mais depois de tirar o curso do que durante o curso, para preparar as aulas, para estar... Eu acho que me identifico consigo, doutor. Por isso é que ficava muito no meu pé durante as aulas, porque eu fui uma aluna muito assim. Durante o terceiro ano eu era mediana e quando cheguei na parte do estágio, aí sim começou a me chamar mais para o lado e a começar a me retificar de algumas coisinhas positivas que eu me destacava de outros colegas. A Ana sempre foi extremamente dedicada, sempre foi muito esforçada, sempre foi muito empática e muito humana com as pessoas. Sempre mostrou aquele lado muito efusivo de quanto a injustiças ou quando alguém ou tinha que saltar em defesa de alguém, de algum paciente, isto também mais durante o estágio. Aquilo que eu corrigia, algumas coisas teóricas de facto, mas às vezes eu corrigia, às vezes era a impulsividade, saber ter um bocadinho mais calma, avaliar melhor, dar tempo para perceber melhor e depois então tomar uma atitude. Ainda estamos a trabalhar isso Ainda até estamos hoje. a trabalhar. Doutor, hoje se arrepende de ter feito essa escolha? A paixão continua a mesma? Já olhando para a nossa saúde mental em Benguela propriamente, continua com a mesma paixão de alguns anos atrás, de quando começou? É diferente hoje em dia. A maneira como eu abordo a psicologia hoje em dia não tem nada a ver com aquilo como eu abordava a psicologia há uns bons anos atrás. Né? Eu comecei a exercer no hospital em 2008 e de facto pronto, também era mais verde, era mais inexperiente, mas hoje em dia tenho uma visão diferente sobre a psicologia. Ou seja, era mais impulsivo também, por exemplo, queria chegar mais depressa à solução, queria mais facilmente mostrar às pessoas a solução, o caminho certo. E hoje em dia eu dou conta que é muito mais importante perceber quem está ali e ir fazendo alguns reparos, ir mostrando às pessoas algumas coisas, mas é muito importante levar as pessoas a chegar aos seus objetivos e encontrar as suas falhas sozinhos. No seu tempo. No seu tempo, exatamente, sem pressa. E de facto é uma coisa que eu mudei. Também tive que aprender a aceitar que há pessoas que não conseguimos ajudar. E isso às vezes é duro porque nos sentimos que a culpa é nossa, que podíamos ter feito mais, que fomos incompetentes, que falhámos. Mas a experiência também nos ensina que nem sempre é o tempo daquela pessoa conseguir ser ajudada. E se realmente essa pessoa quer ser ajudada. Sim, também temos essa questão dentro da nossa área. Às vezes nós não somos a pessoa certa para ajudar aquela pessoa e já aconteceu. Eu dizer talvez seja melhor experimentar outro psicólogo, outra psicóloga, consiga criar uma relação melhor, uma vez que não estamos a conseguir tão longe. E ter a humildade de perceber que isso às vezes não tem a ver com incompetência, mas às vezes tem a ver que certas pessoas conseguem ligar-se melhor a certos psicólogos. Às vezes pela personalidade do psicólogo, pelo sexo do psicólogo, pela maneira como o psicólogo aborda. Eu tenho a minha maneira de abordar os pacientes, mas tenho a certeza absoluta que não é a melhor maneira para todos os pacientes. É a melhor maneira para alguns pacientes. Então, temos que aceitar também com isso e não ficar nervosos a pensar. É claro que temos que também ter sempre algo de nós, querer sempre fazer melhor, estudar sempre, atualizar-se sempre, ver perspectivas de outros psicólogos sempre, mesmo que não concordemos às vezes, mas para nos chamar a atenção, mas aceitar que não conseguimos chegar a toda a gente. Hoje nós temos uma sociedade que eu, infelizmente, ouço constantemente que é uma sociedade que está doente, que nós temos muitos problemas a nível social. Eu sei que houve provavelmente também essa questão em cada entrevista que dá. Como é que olha para a sociedade que nós temos hoje, em termos de saúde mental? Quando olha para a Benguela, olha para
para o parâmetro assim de nível geral, o que é que consegue ver em termos de saúde mental? Há coisas que estão a acontecer a nível global. Sim. Há um paradigma global de aumento da ansiedade e isso é visível em qualquer país. Nós somos seres biológicos também e o nosso aparelho psicológico também depende do nosso aparelho biológico e para a maior parte das pessoas a vida hoje não se coaduna com a nossa biologia e com o nosso aparelho psicológico, ou seja, basta pensar em Benguela há 30 anos atrás. Não é preciso ir muito longe. Vamos para 1995 e vemos Benguela hoje. E é uma cidade completamente diferente em termos de movimento, em termos de quantidade de pessoas, em termos de stress, até de trânsito, de algazarra de pessoas. Não tem nada a ver. 30 anos. Em termos de adaptação social, não é nada. E isto acontece em Benguela e acontece nos outros países todos de maneira diferente, proporcionalmente. E então eu penso que nós não estamos a ter muito tempo para nos adaptarmos a esta nova vida. Por outro lado, há uma coisa que também está, para mim, neste momento, a influenciar muito a vida das pessoas, que tem a ver com o consumismo. Mas quando eu falo de consumismo, não estou apenas a falar com o consumismo de comprar coisas. Estou a falar do consumismo mesmo de consumir a vida. Há uma grande pressa em querer fazer tudo, em querer chegar a tudo, em querer, porque nós constantemente estamos a ver a vida dos outros nas redes sociais, seja através do telemóvel, seja através do computador. E aquilo que antigamente nós víamos que os nossos pais ou os nossos avós faziam 10 coisas muito diferentes na vida deles, nós hoje queremos fazer 100. Porque vemos muitas pessoas que fizeram tanta gente, então há uma sede tão grande de fazer a próxima coisa que nós não conseguimos sequer usufruir daquela que estamos a fazer. Que nós estamos a fazer agora. Seja nos bens materiais, seja em trabalho, seja em lazer. Até o lazer hoje é consumido a alta pressão. Frenético. É frenético. Então acabamos por ter tanta pressa de ir para a próxima coisa que não conseguimos usufruir da que estamos ainda a viver. E isto acontece com tudo à nossa volta. Então nós vivemos em constante ânsia do próximo passo, do próximo passo, do próximo passo. Fartamos-nos muito facilmente das coisas. As nossas relações sociais mudaram muitíssimo. As pessoas cada vez mais falam eletronicamente sem perceber que aquilo que nos aproxima eletronicamente é o que nos afasta em termos pessoais. Social. E então isso leva também a uma constante... As pessoas hoje em dia, a cada minuto sabem onde é que está o outro, mas cada vez estão mais distantes do outro. As pessoas cada vez passam menos tempo juntas e mesmo assim, em Benguela, nós temos uma cidade em que muito se convive ainda, porque se formos para outras paragens é muito pior. E não precisamos de ir muito longe, fazemos 500 km e vamos a Luanda, e tirando pessoas que têm a sorte de conseguir estar a conviver. Eu tenho muitos amigos que, quando eu estava a estudar em Lisboa, a maior parte dos meus amigos eram de Luanda, porque a maior parte da classe académica que estava a estudar em Lisboa era de Luanda. Eu tinha muitos amigos de Luanda. Hoje em dia eu não tenho contacto nenhum com eles, mas quando tenho algum, eu vejo que mesmo em Luanda, por exemplo, eles têm pouco contacto uns com os outros. Não estou a falar de todos, não é? E mesmo aqui em Benguela isso acontece um bocadinho, mas ainda bem mas bem menos, pouco, sim. Bem menos. Então, todo esse paradigma social consumista faz com que as pessoas estejam muito mais ansiosas, há muito mais perturbações de ansiedade, há mais consumo de substâncias, há muito mais depressão, os relacionamentos entre pais e filhos melhoram por um lado, mas pioram por outro. E depois temos, às vezes, uma certa dificuldade em abordar a sociedade angolana como um todo, porque temos duas classes muito dispares. Nós temos um povo de classe baixa, que continua a comportar-se mais ou menos como se comportava antigamente, mas depois temos uma classe média e uma classe alta que tem uma maneira de estar na vida completamente diferente. Então, por isso é que às vezes perguntam, mas não fazem testes psicológicos? Porquê é que não fazem mais testes psicológicos? Porquê é que não fazem mais estudos científicos? E de facto é muito difícil, porque a nossa população é tão heterogénea que às vezes é difícil normalizar qualquer estudo para a populacional. Doutor, concorda comigo que a psicologia, que provavelmente, e como estudou fora, consegue ter essa percepção, que
tem lá fora, a forma com que alguns casos são abordados lá, na nossa realidade é completamente diferente. Como é que, sendo diretor de uma área do HGB, que é o nosso Hospital Geral de Benguela, vocês adaptam isso? Porque nós sabemos que nós temos muitos problemas a nível mental e que a nossa sociedade ainda, e temos muito de nós, que leva tudo para o lado mais místico, mais tradicional. Então, como é que um hospital público, gerindo esses dois extremos, nós conseguimos lidar com isso, não tendo principalmente estudos científicos e essa psicologia só nossa, podemos assim dizer, por não ter também estudos científicos? Aí tocaste mesmo no ponto. Nós temos que fazer a nossa própria psicologia. E eu nessa coisa sou muito nacionalista. Não temos que fazer a psicologia africana, não. Nós temos que fazer a psicologia angolana. Porque nós somos diferentes. Nós não temos nada a ver com a Namíbia, ou pouco. Nem temos a ver com a RDC, nem com o Zimbábue, nem com a Zâmbia. Nós temos que fazer a nossa psicologia. Temos que começar por aí. Como? Temos que fazer as nossas próprias investigações. Por exemplo, nós queremos passar uma escala de depressão, uma escala de ansiedade, e nós temos uma maneira diferente de nos comportarmos dos países europeus e principalmente norte-americanos, onde estes testes são desenvolvidos. São feitos, sim. A aferição das escalas que é feita pelos países europeus, por exemplo, aos testes norte-americanos que vêm da APA, passam por... O BC e os outros testes, nenhum deles adapta-se à nossa realidade. A nossa depressão é diferente da depressão dos europeus. A nossa ansiedade é diferente. Agora, tem muitos sintomas comuns, sim. O que é que nós temos que fazer? Temos que nos adaptar. Okay. Mesmo vocês que tiveram as aulas cá, mas estudaram segundo investigações de fora, portanto não muda muito. Então nós temos que ter a capacidade de nos adaptarmos e percebermos que o comportamento da nossa população, do nosso povo, da nossa cultura é diferente das outras culturas. Então o segredo está na adaptação. Eu tenho, por exemplo, recebido muitos casos de crianças autistas. O autista angolano não tem nada a ver com o autista europeu. Concordo plenamente. É muito diferente. É muito diferente. Então, eu antigamente tinha alguma dificuldade, por exemplo, em diagnosticar autismo, porque havia uma série de sintomas obrigatórios para os critérios do tal DSM, que falava há um bocadinho, que por isso simplesmente não aparecem no autista angolano. E depois tu tens uma mãe que vai no grande professor Google, que vai fazer o seu estudo científico dela mesma, e quando tu vais dizer algo, e ela vai dizer, não, mas o meu filho não tem isso, mas o meu filho tem aquilo, e quando tu, com uma certa experiência como profissional, consegues olhar para aquela criança e dizer, não, mamãe, essa criança tem autismo, mas ela vai querer discutir contigo só porque não segue os padrões da criança brasileira ou da criança portuguesa que ela está seguindo nas redes sociais. Sim, e não só. Também a questão as pessoas procuram aquilo com que se sentem confortáveis. Então, se eu quero, e eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer muito grave, mas se eu quero encontrar que o meu filho é autista, para eu me poder vitimizar através do meu filho, eu vou procurar tudo pequenos detalhes para dizer que ele é autista. E vai até ajudar o filho a se comportar como autista. Vai ajudar, alguns casos. Sim, eu já tive pacientes que eu digo, o seu filho não é autista. É, porque eu vi isto, quer dizer, a pessoa quer entrar numa dramatização, numa estrionicidade, não é? De um sofrimento psicológico através do filho, e o filho tem que ir ao encontro, isto acontece, quer dizer, e nestes casos a mãe precisa mais de ajuda do que o filho, se calhar. Por outro lado, as pessoas também, mesmo quando não querem, às vezes acontece exatamente o contrário, o meu filho não é, porque eu já vi isto assim, bem, a negação. Se fosse, eu às vezes costumo dizer, olha, se fosse tão fácil como ir ao Google, então ninguém estudava, não é? É exatamente para isso que as pessoas estudam, para saber reconhecer o que é válido, o que é que não é válido, o que é que deve-se ter atenção e aquilo que não se deve ter atenção. E mesmo assim nós enganamos, não é? E muito. Portanto... O que é que ainda está ou está a faltar para melhorarmos os nossos serviços públicos no que concerne a saúde mental? O que é que nós podemos ajudar, principalmente, professor? E, por favor, alguém controla meu tempo, porque eu sei que se deixarem eu continuo. Bem, em primeiro lugar, eu penso que, principalmente a nível das unidades hospitalares, nós encontramos alguma resistência por parte dos donos dos hospitais. Os donos dos hospitais são os enfermeiros e os médicos. Ah, sério? Com certeza. Fala-me mais sobre isso, doutor. É interessante. Qualquer grande unidade hospitalar tem como chefes de serviço os médicos, mas normalmente quem sabe como é que o hospital de facto então, funciona é mesmo verdade esse mito, são os enfermeiros. Que nós sofremos muito. E então, o que é que acontece? Mas era muito simples de resolver. O problema é que
Na formação dos enfermeiros e na formação dos médicos, o cariz da análise psicológica é estudado, mas de uma forma muito superficial. Ok. Então, há muito tempo que eu digo isto, principalmente à Faculdade de Medicina de Benguela, que agora infelizmente não está a receber alunos, mas continua a dar os cursos, não é? Que de facto, eu dizia, como é que vocês, pegando no nome do programa, Okay. e daquilo que falámos há bocado, é impossível ter uma mente sã se o corpo não estiver, e o contrário também é verdade. Como é que é possível estudar um ser humano, independentemente de ter uma patologia física, sem ter atenção à parte mental? E como é que é possível fazer um curso de 4 anos de enfermagem e ter uma cadeira de psicologia? Como é que é possível fazer um curso de 6 anos de medicina e ter um semestre de psicologia? Então, é na formação dos enfermeiros e dos médicos que se devia dar mais ênfase à saúde mental, para quando eles se encontrassem a trabalhar também desse importância ao psicólogo, porque se o psicólogo aparece... Agora está a melhorar, atenção, e desde 2008 para cá, da minha experiência pessoal, melhorou bastante, mas nós éramos vistos praticamente como intrusos. Éramos ali um extraterrestre que tinha caído no hospital, que durante séculos, não é? Os hospitais tinham médicos e enfermeiros. Eu já ouvi gente a perguntar, mas esses estão aqui a fazer o quê? Exatamente. Dentro do hospital. E então, como é que se resolve isso? Em primeiro lugar, que as outras especialidades, que as outras carreiras da saúde tenham mais na sua formação psicologia, para entender a importância da psicologia, para abraçarem melhor os psicólogos e para trabalharmos em melhor colaboração. Equipa multidisciplinar, por favor. Ora bem. Por outro lado, ter mais psicólogos. Ok. Quando vocês estavam a estagiar no hospital, quando eu tenho estagiários no hospital, é muito bom porque distribuem-se os psicólogos pelo hospital Passamos todo e por conseguem... todas as áreas, sim. Exatamente. Então, ali o número 26, de 27, 28 psicólogos distribuídos que conseguem encontrar quem precisa de ajuda. Quando os estagiários não estão lá, nós somos 3 psicólogos. Então, vamos atender os pacientes para os quais somos chamados, mas não conseguimos passar por todos os pacientes, então fica às vezes difícil. Lá está. E tem que ser um enfermeiro ou um médico que seja mais sensível a esta parte, que depois também faz a chamada, porque alguém até pode precisar, mas ninguém chama. Exatamente. Portanto, é preciso mais psicólogos. Ai, temos muito assunto. Meus amores, para quem nos acompanha pela Rádio Benguela, esse é o seu programa Mente Sã Corpo São com Ana Fernandes. Nós hoje estamos a fazer uma gravação externa no hotel, no Flow Hotel. Os do YouTube estão a conseguir ver esse cenário aqui atrás de nós, muito bonito, que está a ser fotografado, filmado pelos Calimas Studios. Nós temos parceiros que estão a cuidar do da nossa estadia cá, que são várias empresas que nos ajudaram então a manter este programa e a fazer que esse programa acontecesse. Nós temos convidados aqui sentados, pessoas que vieram nos ver e nos assistir. Então você pode ser a próxima pessoa também, quem sabe, em alguma edição especial. Deixe o seu comentário, diga-nos qual é a sua opinião, o que quer saber, quais são os convidados que você quer ter no nosso programa e nós vamos começar a acompanhar. Os melhores ouvintes, aquelas pessoas que também deixam comentário no YouTube, nós vamos anotar os nomes e na próxima edição também vão conseguir estar aqui conosco, que é para fazer acontecer. Doutor, já me deram ali sinal que nós estamos na reta final, mas não podemos deixar de... eu acho que é mesmo apelar às pessoas, apelar à nossa sociedade, apelar aos nossos dirigentes também, no seu contexto geral, a importância do cuidado da saúde mental, o cuidado de ir ao psicólogo, de se tratar, de cuidar da nossa mente. Gostava de... Porque eu falo sempre, né? E acho que já não me ouvem, né? Eu como sou de casa. Então, como nosso convidado, como uma referência a nível de Benguela, porque querendo ou não, nós temos que dar mão à Pamatora, que é o nosso mestre, da maioria de nós, até de pessoas hoje que estão em cargos do governo e foram seus alunos. Por quê, doutor? Como fazer, como mudar a mentalidade de nós todos para cuidarmos mais da nossa saúde mental? Em primeiro lugar, fazendo programas como este, falando de saúde mental de uma forma aberta, sem... Então, obrigada à Rádio Benguela. Sem dúvida. Cada programa que nós fazemos é sempre um problema de esclarecimento e é um problema que vence o tabu da doença mental.
nós aceitamos facilmente que alguém tenha um problema no coração, nos pulmões, no fígado, no pâncreas, no baço, câncer, onde quiser. yeah. Mas quando e ficamos com pena e somos solidários e queremos ajudar e queremos... Pronto. Quando se trata de doença mental, as pessoas tendem a fazer uma ligação direta com doença mental igual a loucura. E alguns ainda pensam que a loucura pega-se, não é? Se chegar muito perto... Ainda é transmissível. Ainda é transmissível. Então, o que é que há a fazer? Há a desmistificar. Há a fazer perceber às pessoas que, da mesma maneira, uma parte do nosso corpo pode não estar a funcionar bem e existe terapia para isso, existe tratamento que nos faz sentir melhor. Da mesma maneira, quando algo não está bem com a nossa mente, nós também devemos procurar ajuda, sem que isso signifique que estamos a perder o juízo ou que toda a doença mental significa que estou a ficar louco ou que estou a perder o controle. Eu penso que tem a ver é que quando nós falamos em ir ao psicólogo, nós estamos a pôr em xeque a nossa capacidade de nos comportarmos. E muitas das pessoas veem isso como uma fraqueza. Se eu estou a pedir ajuda a alguém, então significa que eu preciso de ajuda na maneira de como eu me comporto. E isso, na cabeça das outras pessoas, que ainda têm estes tabus, veem isso como, então todas aquelas reações com que eu não concordo contigo são sinal dessa tua fraqueza. Então, eu penso que o mais importante é isso, é desmistificar. Felizmente, a psicologia em Angola está a crescer. E eu penso que a psicologia em Angola tem alguns atrapelos, porque andam por aí uns artistas que se dizem psicólogos que não são. Como, pronto, eu já ia perguntar sobre isso. É verdade. Tem que ser peneirados. Os famosos terapeutas de tudo. Os terapeutas de tudo e mais alguma coisa. Então estes têm que ser de facto peneirados, mas isso acontece em qualquer disciplina, não é? Há sempre os curiosos, que às vezes até parecem mais do que os verdadeiros, não é? São melhores, são mais bem pagos que nós que andamos lá o tempo todo a estudar, doutor. Com certeza, com certeza. E então, porque mancham, dão mau nome à saúde mental e às terapias, não é? Isto por um lado. Por outro lado, nós vamos começando a ter, porque de facto o percurso em Angola da psicologia, eu posso dizer até que tem sido bastante rápido. Eu esperava que até demorasse mais tempo e hoje cada vez mais as pessoas falam principalmente mais e cada vez eu tenho... É só para dizer que eu antigamente tinha pacientes só de uma determinada faixa social. Hoje em dia eu vejo pessoas da população geral, de cada vez mais se fala da psicologia. Pessoas às vezes que nós vemos que têm uma escolaridade muito baixa, mas sabem o que é psicologia, levam o parente e tal, para tratar porque tem uma adição ao álcool, porque anda muito deprimido, porque anda muito nervoso, porque... tudo. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Então, e depois o que é que vai acontecendo também? Quem manda vai precisando. E agora também já vai vendo que afinal não precisa de ir à França ou à Espanha ou à Inglaterra para fazer consulta de psicologia. Sim. Já temos aqui uns nossos e bons. E então, quando as pessoas que decidem também já começam a ter um parente ou eles próprios que foram ajudados por algum psicólogo, começam a dar mais importância, as coisas começam a acontecer. Acha que Benguela pode ser a capital da saúde mental? Eu falo isso porque, conforme disse, hoje já temos um grande leque de pessoas que procuram os nossos serviços, não só gratuitos, mas também falo pela Chombela Psique, que é a promotora deste programa. Eu nem falei sobre a empresa Chombela Psique e tal, que é uma empresa, que é um centro de saúde mental, que é promotor deste programa, por isso nós estamos aqui sentados, e que tem feito esse trabalho, doutor, de fazer campanhas, de promover feiras de saúde mental, palestras, e confesso que nos sentimos mesmo responsáveis por fazer parte desse processo de ensino. Nos lembramos de quando montamos há 4 anos atrás, que vamos fazer aniversário também de 4 anos agora, chegávamos em sítios públicos para tratar a documentação e não tínhamos PIB, não tínhamos nenhuma área para ser encaixada dentro das finanças e somos outros, não é centro, e ficávamos lá no meio. Eu quando cheguei não havia categoria de psicólogo clínico no Estado, pura e simplesmente. Então é um processo longo e ficamos felizes por fazer parte desse processo. Benguela pode ser a próxima, ou ser a capital a nível da Angola de saúde mental. Estamos a caminhar para isso, porque eu sei que fica muito em Luanda também com formações e tem esse contacto direto. Podemos ganhar Luanda, doutor? Diga abertamente, sem medo. Clínica em psicologia organizacional, não.
Ok. a psicologia organizacional em Luanda, porque é lá que estão as grandes empresas Sim, sim. e que têm muitos psicólogos a nível da área organizacional, então eu penso que seria quase impossível que Benguela vencesse Ok. nesse quesito. Agora, em termos de psicologia clínica e educacional, se houver mais investigação, Sim, sim. se nós investigarmos mais, termos mais dados estatísticos, tivermos mais livros Mais livros publicados, tivermos mais lançados. pesquisas publicadas lá fora, claro que sim. Sim, senhora. Olha, apoios, Tchomela Psique já tem aí o livro sobre o autismo preparado, com 5 profissionais. Os profissionais que quiserem apoiar, por favor, estamos aqui para lançar então o nosso livro. Doutor, daqui a 10 anos, qual é o conselho que quer deixar para o Caratão do futuro? Já estamos a preparar para daqui a 10 anos ir para o YouTube e ouvir o recado que está a deixar aqui para nós. Esteja presente em mais um aniversário do programa Mente Sem Corpo São, já nos 11 anos naquela altura do programa. Muito obrigada. Até agora fiquei sem jeito porque não esperava essa resposta. Olha, muito obrigada, doutor. Quer deixar algum recado ao nosso povo de Benguela, aos nossos ouvintes da Rádio Benguela, aquelas pessoas também que nos veem pelo YouTube, sobre o tema que a gente tratou aqui, o quão importante é também cada um de nós perceber e entender. Lembro-me que houve uma aula que disse, e isso ficou marcado até hoje, na minha vida, que até os psicólogos precisam de ter um psicólogo. E eu, em algum momento da minha vida, já psicóloga, precisei de uma e tive que recorrer a uma. Então, qual é o recado que deixa aqui da importância de cuidar da nossa saúde mental? Posso deixar 3? Pode, por favor, disponha. Nós há bocado estivemos a falar mal do Google, mas o Google também é... O Google, quer dizer, a internet, é uma boa fonte de informação. Então, sim. que pesquisem sobre a psicologia, que pesquisem sobre as vantagens de procurar ajuda quando é que é necessário e até perceber quando é que precisamos já de ajuda, que às vezes entramos em negação, achamos que não precisamos, e isso é um grande erro. Portanto, quando precisamos de ajuda, não temos que ter medo de pedir ajuda. Outra coisa que quero dizer é que procurem os serviços de psicologia. Aqui em Benguela já há bons centros, já há hospitais também com psicólogos de valor bons. E, portanto, que não tenham medo de procurar. Eu às vezes costumo dizer, quando as pessoas fazem muita resistência a fazer a consulta de psicologia, digo assim, faça uma. Se não gostar, não apareça mais, ninguém vai obrigar. Agora, se achar que ali pode encontrar ajuda, faça pelo menos uma e depois tome a sua decisão. Portanto, para as pessoas que estão com este receio, se calhar que estão a um passo de pedir ajuda, mas ainda estão a fazer uma resistênciazinha, eu digo isto. Façam a primeira consulta, espero que corra muito bem. Que tenha um ótimo psicólogo, que nem nós dois. Porque nenhum psicólogo quer deixar o paciente dependente dele. Aliás, a vitória do psicólogo é que o paciente não precise mais dele. Então, o grande famoso desmame, que é quando a gente manda embora. Exatamente. Sim, o psicólogo, quando é capaz de dizer já não é preciso mais, então nós quer dizer que demos não só solução para algumas das situações apresentadas, mas demos principalmente ferramentas para resolver problemas no futuro. Então, a grande vitória do psicólogo é que o paciente não volta. É bom sinal. Então, faltou uma, doutor. Disse 3. Disse sim. O outro recado que eu dou é para aqueles que pensam estudar psicologia, mas que ouvem aquilo que a Ana estava a dizer há bocado, não vais ter emprego. A única coisa que eu tenho a dizer a estas pessoas é o seguinte: quando nós somos dedicados, esforçados e somos bons naquilo que fazemos, seja qual for a área, nós encontramos sempre o nosso lugar para exercermos a nossa atividade. Portanto, não desistam. Uma salva de palmas para o meu convidado, por favor. Muito obrigada, doutor. Frase linda, inspirou-me. E com certeza eu estou extremamente feliz e nem tenho palavras, doutor, que para ser sincera, para dizer o quanto a sua presença para nós aqui foi muito significativa. Obrigada mesmo. Também me deixa sem jeito assim. Foi muito obrigado pelo Obrigada convite. Mesmo. Eu também fico muito orgulhoso de ter uma aluna que se ingrou, que está, aliás, está aqui a prova. Estudou psicologia, está a exercer. Não trabalha no Estado. Nem trabalha no Estado, é verdade. Portanto, é possível quando nos dedicamos e a Ana é a prova disso mesmo. Muito obrigada, doutor. Bem, meus amores, nós voltamos já já.
Vamos beber uma aguinha, vamos mudar o nosso cenário um bocadinho e voltamos com uma surpresa. Foi o Dr. João Caratão, psicólogo clínico, o homem que me formou, sim, um dos homens que me formou a nível de escolaridade, e muito feliz por tê-lo cá, conversar com ele sobre saúde mental e sobre o futuro da saúde mental em Benguela. E sim, até já. Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantará nossa exalta para tu bela psicologamente sã de fama. Cara no bom. Olá ouvintes, olá internautas, sejam bem-vindos. Aqui estamos então para celebrar o programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. Está a fazer um ano de existência e não podia deixar essa data passar sem algo especial. E é por isso que nós estamos aqui. Saímos do estúdio, saímos do nosso habitat natural e viemos aqui para o Hotel Flow. E eu tenho então a minha convidada, que é a Ana Fernandes, com quem vou conversar e saber um pouco mais sobre um ano. Portanto, vamos saber sobre os desafios, vamos ter aqui um tema, uma voz que cuida. Um ano de mente sã, corpo são. Vamos saber sobre origem, identidade, propósito, lutas escondidas, fé, resiliência, maternidade, dor emocional, bastidores, superação, legado, entre outros motivos. Então, queremos mais uma vez agradecer a quem nos esteja a ouvir, a quem está sintonizado, não só a Rádio Benguela, mas também a nossa página do YouTube. Ana Fernandes, seja bem-vinda. Obrigada, Lena. Um prazer ter-te aqui. É um prazer. Eu agora não sei se dizer um prazer te ter no meu programa, porque o programa agora é teu. Não, é um prazer eu te ter no meu programa. É sobre isso, é Mente Sã, Corpo São com Lena Sebastião. Dissocia-te, pelo menos por algum tempo. Por favor, exponha, é todo teu. Maravilha. Obrigada, Tenho aqui Lena. algumas perguntas para lhe fazer. E penso que são perguntas que têm muito mais a ver com desenvolvimento pessoal. Afinal, o programa Mente Sã e Corpo São está a completar um ano e é claro que queremos saber da mentora como é que tudo isso começa. Portanto, vamos lá ver. Como é que tudo começou? Ana Fernandes, psicóloga, CEO, mulher, mãe, avó. Temos de Agora sublinhar. avó. Por favor, do Ravi. Avó com quantos anos? Desculpa. Que idade é que tem? Eu vou fazer 34. 34. Já avisei aos meus ouvintes que eu quero prenda. Tornaste avó na idade de Cristo? É, aos 33. Aos 33. Muito cedo. Pois. Como é que tu vês nesse papel? Olha, eu sou a voz mais babada que existe, então eu já disse a todos os meus amigos, depois de mim não há mais avós, vocês têm que arranjar outros nomes para vocês, mas muito feliz, mas acima de tudo grata a Deus por ter me dado a minha bênção, que é o Ravi. Maravilha. Não consigo te ver avô, não sei porquê, não consigo mesmo, talvez por ser muito jovem. Porque me viste a crescer. Pois, a Ana é como se fosse uma irmã mais nova. Mas vamos ao que interessa. Portanto, quem era a Ana antes do microfone? Bem, a Ana foi uma jovem que cresceu e a maioria dos meus ouvintes e quem me acompanha também no canal do YouTube sabe que eu fui uma jovem muito rebelde. Eu tive uma adolescência muito conturbada, com muitos problemas a nível emocional, comigo mesma, com a minha aceitação, com o meu corpo e com drogas também. Mas, em resumo, eu fui a famosa adolescente rebelde. E a ovelha negra da família. Eu fui, é mesmo essa, a tal. E por que te tornaste nisso se até você nasceu num lar cristão? Até onde eu sei. É sobre isto. Bem, é assim, eu hoje, depois da adulta, e também sendo psicóloga, trabalhando muito naquilo que é o desenvolvimento pessoal, eu consigo perceber que foi uma conjuntura de vários fatores Claro. Que aconteceram comigo
e que acabaram culminando nas minhas escolhas erradas. Porque eu digo sempre que não foi falta de educação, não foi falta de orientação, mas foi más escolhas, más companhias. Hoje eu dou tanto razão à minha mãe, eu preciso dizer isso na câmara. Mamãe, eu te dou tanta razão quando tu me falavas que os amigos influenciam, sim. Não só a mãe, mas o pai que está aqui ao lado. Não, né? mas a minha mãe salientava muito. Olá, papá. Mas a minha mãe salientava muito isso e eu Pois. brigava muito com ela porque eu achava que não era verdade. E hoje eu reconheço que sim, as mesas que a gente se senta podem também vir a ser más influências para as nossas escolhas. Não são determinantes, volto sempre a dizer isso, mas influências negativas para más escolhas que a gente possa vir a fazer. Então, é uma conjuntura de vários fatores que foram acontecendo na minha vida durante a fase mais ou menos aí dos 12, 13 aninhos, que quando chegou aos 14 acabou sendo então o estopim de toda a situação que começou a acontecer. Muito bem. Será que é por isso que se tornou psicóloga? Olha, sim, porque aos 19 anos, eu cansada já de ser essa tal ovelha negra da família, eu tinha acabado de terminar o ensino médio e eu conversei com os meus pais que eu queria ter um ano sabático, porque na altura eu fazia engenharia de construção civil. E eu disse que eu não queria estudar naquele ano, mas os meus pais, pronto, sempre tiveram regras em casa que nós, todos os filhos, tinham que estudar obrigatoriamente. Yeah. Mas graças a Deus, e foi mesmo graças a Deus, eles respeitaram a minha decisão, mas disseram que eu tinha que fazer um curso, ou vários cursos naquele ano enquanto isso. E um dos cursos que eu fui fazer foi a ITET. Eu fui para Cabinda, fiquei aproximadamente 5 meses e foi aí onde eu descobri a psicologia clínica. Eu nunca tinha ouvido falar da psicologia clínica, na altura eu estava com 19 anos e senti que Deus falou comigo que a minha vida era para servir os outros. E foi daí que entrei, por isso é que eu digo que eu não escolhi a psicologia, mas a psicologia me escolheu. Muito bem. E de onde é que partiu a ideia para fazer um programa de rádio sobre saúde mental? Isso foi mesmo a nível social. Foi quando nós abrimos a Tchombela Psique, que é a mentora desse programa, que eu chegava nos setores públicos para tratar a documentação e a empresa chama-se Tchombela Psique Assessoria Terapêutica. E as pessoas nunca sabiam o que era terapia. E eu tinha que ensinar, então eu chegava nas finanças, eu tinha que ensinar o que era terapia. Eu chegava no banco, que é para abrir a conta, eu tinha que ensinar, porque as pessoas ficavam sempre curiosas, isso há 4 anos atrás, não sabiam o que era. Então foi quando eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, até porque eu já ia muito aos teus programas de rádio. Eu comecei a fazer rádio com 17 anos, a substituir a minha mãe na Rádio Benguela, que na minha rádio casa, que eu estou hoje. Então eu já tinha o bichinho, a veia de rádio, eu já fazia muitos programas de rádio, já ia à televisão. Foi quando eu, a conversar com o meu ex-parceiro, disse, por que não fazer alguma coisa em prol de ensinar as pessoas. Então surge primeiro o canal do YouTube, porque o Mensa Corpoção já é canal do YouTube há aproximadamente 3 anos. Eu ia fazendo vídeos curtinhos a falar sobre pensamentos, frases do dia, acontecimentos de aconselhamento. E depois foi então que eu senti a necessidade de ir para algo maior, porque o crescimento é sobre isso, e fui bater as portas da rádio para então levar esse programa para a rádio. Muito bem. Dizes que tens alguma experiência sobre a rádio, aliás, seguindo ali as pegadas da mãe. A primeira vez que teve contato com o microfone, como é que foi? Eu falo como alguém que trabalha em rádio há 26 anos, e a primeira vez é sempre a cometer muitas gafes. Muitas. Foi o teu caso? Muitas. Cometo até hoje, confesso. Muitas. Eu tinha 17 anos. Os meus pais têm um centro chamado Desafio Jovem, que ajuda jovens com problemas de álcool e droga. Toxicodependência, né? Então, a minha mãe, na altura, eles tinham um programa na Rádio Benguela. E a minha mãe é que era apresentadora desse programa. E como nós tínhamos as vozes muito semelhantes na altura, minha mãe tinha que viajar e o meu pai disse, me levam então a Ana.
como ela é muito extrovertida, para ver se consegue substituir a mãe. Então foi com o Bento Umbi, não é, pai? Não é? Foi com ele. Eu lembro. Lembra, sério? Foi então a primeira vez, eu tive que repetir várias vezes até conseguimos tirar, porque também queriam que a voz ficasse muito parecida com a da minha mãe, que é para não saberem. Então foi assim que eu entro no mundo da rádio. Então a culpa mesmo é desse senhor que está aqui sentado atrás de mim. Muito feliz com essa nova, vá lá, nova não tanto, pronto, mas com essa ideia de fazer rádio já há um ano. Sentes-te muito feliz, sentes-te realizada? Na verdade, eu confesso, Lena, que eu me sinto feliz sempre que eu estou a ensinar e sempre que eu estou a aprender. Claro. Sempre que eu estou com o microfone na mão, eu já estou que nem aquele cantor, né? Eu nasci para estar em palco. Não, é sério, agora fora de brincadeira, eu me sinto confortável porque eu sei que alguém está a ouvir. E nós, quando falamos sobre saúde mental, falamos com muita responsabilidade, porque queremos realmente mudar e tocar, impactar a vida das pessoas que nos ouvem. Então eu tenho a certeza que nem for um ouvinte que estiver na rádio, que estiver no YouTube, a ver aquele programa, pode mudar e pode impactar a vida não só daquela pessoa, mas como de uma família. Então, eu sou uma mulher realizada. Ao fim de um ano, sente que teve vontade de desistir do programa ou nem por isso? Ai, meu Deus. É para falar a verdade? É. Muitas vezes. Vontade de desistir, não é? Epa, as pessoas se conhecessem os bastidores de ter um programa de rádio e podcast, eu acho que também um grande desafio meu é nunca ser muito comum, porque eu podia muito bem ter feito só um programa de rádio, então podia muito bem ter feito só um podcast. Mas eu quis juntar os dois, eu quis fazer algo diferente que não existe em Angola, já tem em outros países, mas uma junção de rádio e podcast a falar sobre saúde mental não existia em Angola. Então eu sentia que eu precisava também de me desafiar para não ser apenas mais uma nesse mundo de tanta informação. E isso tem sido, todo o programa é um desafio muito grande. Okay. Eu senti vontade de desistir, eu já liguei para a minha mentora, a engenheira Neuza, muito obrigada. Já liguei para o meu gestor, Kimona, já liguei para a minha mãe, já liguei para o meu pai, para minhas irmãs a dizer, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu nem sei por que eu estou a fazer isso. Mas qual tem sido o maior desafio? Ai, meu Deus. Já lhe fez pensar em desistir? Eu posso dizer que são os videomakers. Pois. Posso vos queixar? Aí, pá, eu acho que é ter uma equipa por trás e tentar manter, porque eu sou muito perfeccionista, então ir atrás de oferecer um bom serviço de qualidade para as pessoas, lembrar, e eu quero deixar isso bem claro, a rádio não me paga, eu não sou paga para fazer esse programa, então eu não ganho salário conforme as pessoas, muita gente pensa. É um programa que é custeado pela Tchombela e pelos parceiros hoje, a Kimonas Construções, que é uma das empresas que tem apoiado muito, porque senão, se não tiver a Tchombela, se não tiver esse novo parceiro que a gente tem agora, nós não íamos conseguir tirar esse programa todas as semanas. O programa é semanal. É todas as semanas. Realizar e produzi-lo, ter os convidados aí à altura, tem sido um grande desafio? Também, porque eu tenho convidados fantásticos. Graças a Deus, a cartela está sempre a subir com convidados de peso. E sempre que nós terminamos um programa, agora que trabalhamos também juntos, eu e o Monas nos olhamos e falamos, meu Deus, o próximo convidado, como é que vai superar esse? Porque ensinou, porque trouxe muita qualidade. Então é um desafio muito grande, mas eu nunca me preocupo muito com isso, Helena, confesso, porque eu já senti que eu preciso de colocar os meus convidados na mão de Deus, porque não é no meu tempo. Sim. Porque sempre que eu planejo levar um convidado, esse convidado falha. Então eu tenho às vezes que ir para a segunda opção, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque tinha que viajar. Tem que ter vários planos, não é? E Deus quando traz, eu já tive, para ter noção, houve uma vez que eu combinei com... Não me lembro agora o nome dela, peço mesmo desculpa, mas é uma escritora a nível de Benguela, e que ela não conseguiu ir ao programa porque tinha uma entrevista de emprego ou uma coisa assim, e ela me trouxe a pastora Rose,
que é uma das maiores pastoras a nível de Moçambique, que na altura estava em Angola. Sim. E era, acho que o meu quarto ou quinto programa. E é uma pessoa que é seguida a nível internacional, uma mulher com uma potência muito grande. Então, é só para tu teres noção conforme Deus tem trabalhado dentro do Mensah. E isso já aconteceu com Euclides, por exemplo, também, com a doutora Florinda e tantas outras pessoas que eu nunca pensei que eu teria no meu programa. E até porque eu também sou uma pessoa que gosta de desafios. Então eu vou atrás dos meus convidados e eu digo, quando estiver em Benguela, eu te quero no meu programa. Maravilha. Então eles, graças a Deus, são sempre pessoas fantásticas. E é sobre boas energias, Lena. O meu programa é de boas energias. Vamos olhar para o toque humano. Quem te inspira? Você carrega um exército invisível dentro de ti. Quem foram os nomes que te seguraram quando parecia que ninguém queria te ver, ninguém te via? Quem me inspira? Podemos dividir essa questão, posso? Sim. Por exemplo, na comunicação, tu és uma mulher que me inspira. Eu? Uma delas. Eu cresci a te ouvir. Eu cresci a ser entrevistada por ti. Quando dizes que cresceste a me ouvir, acho que eu estou muito tia, não? Mas tu começaste muito cedo, aí já é a tua questão. Comecei pequena, entrei à rádio aos meus 20 e poucos anos. Por isso é que tu estás aqui sentada, porque quando nós sinto-me honrada. É sério mesmo. E aqui no Mensah, graças a Deus, os meus ouvintes sabem disso. Eu trago pessoas que, para começar, que eu gosto. Boas. Que eu sinto a energia boa, porque é sobre energias. Eu acredito muito. Um amigo está ainda, o Onésimo está ali. O Onésimo. É sobre energia, não é, meu amigo? Eu trago pessoas, pessoas que eu gosto, pessoas que eu sinto boa energia, pessoas que eu sou fã. Muitas das vezes eu vou atrás de pessoas que eu mesmo sou fã e eu quero aprender com essa pessoa, eu quero beber dessa experiência. Então, eu sou fã de mulheres, confesso, de mulheres fortes. Me inspiram muito. Eu podia te dar aqui muitos nomes. E uma das coisas que, por exemplo, o nosso diretor me disse, porque eu tenho que mandar sempre os nossos convidados, né? E ele disse, só estás a convidar mulheres, pá. Desde que chegaste aqui. Eu disse, as mulheres estão com power, que só Deus. Então, confesso que eu tenho uma inspiração por mulheres fortes, por mulheres que dão suor, dão a garra. A minha mãe é uma delas. É a minha primeira fã, é a primeira pessoa que me ensina, que me corrige, que me dá mão à palmatória. E acho que tinha mais uma questão que eu queria separar, que tu me fizeste assim num finalzinho. Sobre quem te inspira. Sobre mulheres, mas era outra coisa que eu quis responder, mas agora acabei me perdendo. Mas pronto, sobre inspiração... Quem foram os nomes que te seguraram quando parecia que ninguém te via? Agora, quando eu por trás das câmaras, graças a Deus, eu tenho um leque de amigos muito fortes. Tenho aqui mesmo que citar, e acho que todos os programas eu falo dela também, que é a minha mentora, a Neuza. E que tenho aqui algumas por aqui também, Esmeralda está por aí, tem algumas fora. E que eles sabem, o Kimonas também, que é o nosso gestor. E quando eu ligo para eles e digo o seguinte, me diz que vai ficar tudo bem. Quando eu uso essa frase, Helena, é porque o mundo está a desabar, né? A cair. É porque eu quero mandar tudo para o alto e não quero mais fazer nada, então eu choro. Eu fico aí um momento e eles começam a repetir isso, é como se fosse um mantra para mim. E eu estabeleço ali um tempo e depois eu me reconecto. Eu não sou uma pessoa que demora muito tempo a me estabelecer bem. Eu consigo hoje com muita... O Ravi não está a falar muito nem nada. Eu, graças a Deus, com o Mensah também, com aprender o autodesenvolvimento com as pessoas que sentam todo momento, eu fui aprendendo que não dá para demorar muito tempo a ficar triste. Eu quero aproveitar aqui. Não, desculpa, deixar um pequeno recado. E uma pessoa que está sentada a mim atrás, que é o meu pai. Pois. Que esse homem tem muita paciência comigo. Ele me ouve, me escuta, que é só Deus. Meu terapeuta. Mas eu queria aproveitar o ensejo para te fazer uma pergunta. Sim. Uma pergunta da qual me fazem sempre os meus ouvintes. Sempre que eu te convido ao programa, ou aos meus programas, eles perguntam, mas a Ana, ele é tão jovem, por que ele é tão madura?
És tão mulher, porquê, Ana? Ai, meu Deus. Oh, pai, Cresceste responder essa questão, cresceste pai? em demasia, ou seja, tens uma maturidade para aquilo que não é a tua idade. Não sei se concordas com o que eu estou aqui a dizer, né? Viveu Eu sou muito muito ligado aos amiga pais. dos meus pais, Pois. muito. Principalmente do pai. Mãe, sem ciúme. Mas eu converso muito, eu sou muito de dar a minha opinião Diálogo, sincera né? do diálogo. Pois. Eu nunca fui reprimida por dar a minha opinião dentro de casa. E olha que eu cresci com opiniões muito fortes, mas em algum momento eu era ouvida. Por mais que muitas das vezes, e tive muitos conflitos, às vezes até com os meus irmãos mais velhos, porque eu sou filha caçula, por mais que não pareça, por querer impor a minha opinião do meu jeito, porque eu achava que estava certa. Mas os meus irmãos também tiveram muita paciência, às vezes me dizer, não, epa, é miúda, vai entender depois. Então, eu fui aprendendo com o tempo a lidar com tudo isso. E as experiências da vida, Helena, eu vivi tudo muito rápido. Eu comecei, de alguma forma, a ter experiências muito rápidas, a aprender com essas experiências, que é uma das coisas que eu gosto de salientar. Eu aprendo com os meus erros todos os dias e eu não quero continuar no erro. Então, eu vejo aquilo que eu fiz de errado e eu quero ir para o próximo nível, para o próximo passo. E eu sou mesmo uma pessoa de muitos desafios. Eu gosto de desafios. E essa é a pergunta que eu quero fazer. Como é que a tua filha reage quando te ouve na rádio e te vê no YouTube? O que é que tu queres que ela aprenda com a tua experiência? Olha, graças a Deus... Ela está por aqui, né? Está. Osama está ali distraída. Bem, a minha filha, falar da minha filha é outra história. É outra história. É outra história porque não é fácil ser mãe, ser psicóloga, ser CEO, ser tudo e mais alguma coisa, mas ao mesmo tempo tentar ensinar a todo tempo que se tu não aprendes comigo com amor, tu vais aprender com a vida com dor. Então, o diálogo lá em casa é primordial, a conversa é a 100%. Mas ela é conforme os adolescentes falam, né? Ela é uma filha fixe, cool, é fã da mãe, gosta de ver os meus programas. Acho que na última quinta-feira encontrei-la em casa com os fones no ouvido porque queria ouvir, porque gostava muito da convidada que estava lá. Ela vibra cada vez que sabe quem é o convidado que vai estar presente. Às vezes eu nem sei que o convidado é tão famoso a nível nacional e ela já sabe, e ela já conhece, já segue nas redes. Então, graças a Deus, eu tenho uma grande apoiadora dentro de casa e acredito que estou a fazer um bom trabalho, não, Lisama? Estou? Maravilha. Como é que reage às mensagens que chegam dos ouvintes, dos internautas, os comentários nas redes sociais? Já chorei com muitas, lidas com isso? confesso. Eu não sei, se calhar por ser uma psicóloga, eu só recebo mensagens carinhosas e recebo as mensagens de pedido de socorro. Mas, graças a Deus, eu não recebo, realmente se diz haters, né? Ou aquelas mensagens maldosas, graças a Deus. Mas, se há mensagens que eu recebo é de pedidos de socorro, de pessoas que precisam de ajuda, que estão a precisar de algum auxílio, e as mensagens de conforto, de que estava a ouvir o programa e sentiu-se confortável, abraçado, que impactamos a vida dele, que o marido mudou de comportamento por causa daquela atitude. Então, cada mensagem que eu leio sobre o programa e que me mandam no meu particular e também que põem nas redes sociais, é muito sobre aquilo que Deus quer fazer, não é sobre mim. E eu sinto muito que as pessoas não entendam isso. Tem gente que já veio, e acho que essa foi o mais maldosa que eu consegui, em dizer que eu fazia o programa, que eu fazia as coisas só para ser famosa.
Para ser famosa, eu tenho uma voz linda, eu podia ser cantora. É sério, eu canto muito bem. Eu podia ser cantora. Não, mas eu não faço para ser famosa, eu faço porque eu sei que precisa-se de ajudar as pessoas e precisa de se fazer entender que a saúde mental tem que ser priorizada e tem que ser cuidada. Muito bem. Por falar nisso, tu olhas para a Benguela de hoje, o que é que mais te preocupa como psicóloga? Ai, meu Deus, é tanta coisa. Acho que essa pergunta fizeste também ao Dr. Fiz. Caretão. É difícil responder. É difícil responder porque nós estamos com uma Benguela que eu sinto que ela está dividida, Helena. Nós temos o lado de que estamos aí bem, nós estamos com jovens a desenvolver projetos fantásticos e que já passaram aqui pelo nosso programa, o Onésimo, o Praia, o Zinda, a Florence, que é uma menina do Capululo. Nós temos um leque de juventude que eu sou apaixonada, pessoas até muito mais novas do que eu e que eu às vezes olho para eles e eu sinto, meu Deus, eu ainda não fiz nada, eu preciso pelo menos de seguir um pouco. Então tu tens essa franja, melhor dizendo, que vê jovens completamente triunfantes naquilo que escolhem fazer, mas depois do outro lado tu tens uma outra franja de uma problemática muito grande e cada vez mais crescente de pessoas que não se importam com nada, que não se importam com o futuro, que não se importam em cuidar da sua saúde, tanto física como também mental. Então, tu tens aqui uma balança que está muito... Como, pai? Desequilibrada. E é preocupante. Apender para um outro lado, É né? preocupante porque cada vez mais nós temos graves problemas, nós temos muitos suicídios, nós temos muitos transtornos mentais, nós temos cada vez mais problemas com adolescentes. Então, querendo ou não, Lena, nós precisamos, todos nós, não é só a doutora Ana, não é só o Mensan, não é só a Tchombela Psique, mas é cada um de nós precisa de fazer a sua parte, que é para mudar essa visão de Benguela. Muito bem, estamos a ir embora e já só falta muito pouquinho, mas ainda tenho aqui mais duas questões para lhe fazer. Se pudesse fazer o mundo ouvir a tua voz, o que é que diria? Ai, amem-se, cuidem-se. Não existe pessoas mais importantes do que vocês mesmas. Vocês são... Quando você ama, quando você cuida de ti, você pode cuidar dos outros, Lena. Boas. É preciso cada um de nós entender isso. Eu só consegui começar a cuidar bem dos outros quando comecei a cuidar de mim, quando comecei a cuidar da minha paz interior, de parar. É a questão do autoconhecimento, né? Você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que saber quais são as tuas feridas, o que é que te dói, quais são as tuas frustrações. Senão você não tem como ajudar. Porque senão você fica numa guerra constante contigo mesmo e com todo mundo que está à tua volta. Sim. Hoje, se tu e alguém estiverem aqui a discutir e se não for uma guerra que eu quero lutar, eu vou vos deixar embora e vou embora. E eu não estou mais nessa fase. Então, você precisa de entender exatamente quais são as tuas guerras, quais são as tuas lutas, que é para você escolher as mesas que você vai se sentar. Acreditamos que é uma Ana que está por aí cansada, desanimada, triste, no limite. O que é que você diria para essa Ana? Olha, já fui essa Ana alguns anos atrás. Sei que existem outras Anas nesse dado momento, nessa situação. E eu quero vos dizer que vocês não estão sozinhas. Vocês têm aqui não só profissionais, mas como pessoas que querem cuidar de vocês. E eu falo isso de verdade mesmo, Lena. E a prova viva disso é que nós estamos a fazer, agora aproveitando já também o ensejo, estamos a fazer a Feira de Saúde Mental no dia 7 de junho, no bairro do Cotel, para mostrar mesmo ao povo de Benguela, e isso a Tchombela faz todos os anos no nosso aniversário mesmo da empresa, para mostrar ao povo de Benguela que nós estamos aqui para cuidar, nós viemos para cuidar. Eu tenho uma frase, Lena, que é a frase que Deus me é uma frase que Deus me deu no momento mais difícil da minha vida,
que eu senti que aí eu estava a perder o chão e que Deus me disse que se eu não existir para servir, eu não sirvo para viver. Então, nós estamos aqui, nós existimos para servir os outros. E a prova viva disso é que todo momento nós queremos ajudar as pessoas. A Chombela é um centro pago, sim, mas nós temos consultas gratuitas para muita gente. Não só eu, mas como outros profissionais que fazem e dão isso quase todos os dias. Nós trabalhamos diretamente com setores públicos e os diretores de quase todos os setores sabem disso, que quando nos ligam a precisar, nós estamos lá e nós damos o nosso tempo. As rádios, as televisões, então... O nosso maior objetivo aqui é cuidar. Então, a Ana, que nesse exato momento, o Paulo, o André, que está a ouvir essa mensagem, lembre que você não está sozinho, que tem pessoas que querem cuidar de ti e que estão dispostas a dar tudo que é para lhe ver bem e para lhe ver saudável. Gostou de estar aqui? Eu amei. Já acabou. Já acabou. Não faz isso. Parabéns por este um ano de mente sã e corpo são. Continues assim nessa senda e contribuas para uma Benguela, para uma Angola melhor. Muito tá? obrigada. Parabéns. E gostaria que pudesses voltar aos meus programas de rádio tantas vezes quanto forem possíveis, né? Apesar de estares com este espaço. Com o meu espaço. Olha, muito obrigada. Foi um prazer ser entrevistada por ti. Eu escolhi, quer dizer, nós escolhemos a dedo, a dedo te trazer, não só a dedo te trazer porque tu és uma inspiração, mas porque tu me ensinaste muito e eu já te falei isso no off e hoje quero falar em frente às câmaras. Cada vez que tu me chamavas, puxavas, mesmo eu com medo, gaga, que eu era mais gaga, pois. Para fazer os programas, foi uma escola. E hoje, como tua aluna, eu quero dar a honra de dar um presente. Antes de terminar o programa, posso dar ao vivo o meu presente? Eu sei que a Lena gosta de receber presentes. Adoro. Quero me dar ao vivo. Eu vou já terminar o programa, mas eu queria te dar um presente para dizer mesmo o quanto nós nos importamos e... que te queríamos mesmo aqui. Muito obrigada. Aí para mim mesmo, mesmo né? Para ti, é do Mente Sã Corpo Sã, gostei. de um dos nossos patrocinadores. Estão a filmar, né? Já estou a fazer merchan. Não sei o que as canecas significam para mim, é que me oferecem muitas canecas. Mas é o Será que eu símbolo devo do nosso... beber mais? É do símbolo do nosso programa. Beber mais água, por favor. Sim, mais água. Muito obrigada, Ana. Helena. Muito obrigada. Bem, muito obrigada a todos os presentes, mas antes de nós terminarmos, nós temos mesmo que agradecer a todos os nossos parceiros que fizeram tudo isso acontecer. A Kimonas Construções, que tem estado conosco em todos os programas. A PCA Beleza Estética, que cuidou desse rosto, desse cabelo. Muito obrigada, PCA. Esse miminho que está na tua mão, Lena, foi-nos dado pelo Ateliê Mimos da Euro, desculpa. A roupa que eu estou muito bem vestida hoje foi da boutique Moda Kiame. O Salão Kids também com protocolo a cuidar e com algumas finanças aí também. Cadê o Salão Kids? Está aí por aí atrás. O Vadocas Designers também, que nos deu os mimos, que cada convidado nosso que está aqui sentado recebeu um mimozinho. Aqui ninguém vai sair sem nada. A Lena tem o dela e os nossos convidados também têm. A Calimas Studios, que está aqui a gravar e captar tudo, e também ao Flow Hotel, que nos cedeu esse espaço maravilhoso. Então, você que quer descansar com a sua família, num lazer, numa piscina maravilhosa, no conforto do melhor que existe em Benguela, Flow Hotel é a melhor escolha para si e para a sua família. Bem, publicidades feitas. Agora sim, podemos terminar o nosso programa. Dizer a todos vocês que podem nos acompanhar através do nosso canal do YouTube. Deixem os vossos likes, deixem os vossos comentários. Podem nos contar tudo o que vocês querem ver, pessoas que vocês querem ver, temas que vocês querem ouvir aqui, que a gente pode trazer da nossa área para então a gente conversar.
Bem, muito obrigada a todos vocês que durante esse um ano inteiro acompanharam, comentaram, partilharam, a todos os nossos convidados, aonde vocês estiverem, tivemos convidados de várias partes do mundo, muito obrigada mesmo por fazerem acontecer esse programa e foi com vocês que tudo deu certo e que aconteceu. Bem, vou terminar dizendo obrigada a Deus, obrigada à minha família também, pelo vosso apoio, pelo contributo e por tudo que vocês têm feito por mim e também pelo programa. Bem, Lena, eu tenho aqui uma tradição que é terminar com a frase final que eu faço sempre. Então eu vou ler essa frase e a gente vai embora. Vamos. Não é? Vamos. Bem, a nossa frase do dia diz o seguinte: cuidar da mente é um ato de coragem silenciosa. Que este programa continue sendo o eco da voz de quem, mesmo em silêncio, clama por saúde, dignidade e amor. Até lá, o próximo encontro, e eu espero sinceramente contar com vocês. Eu sou Ana Fernandes, mas não esqueçam do nosso combinado. Sejam felizes. Vai, 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantará nossa exalta. Para tu, bela singularmente de papai. Cara no bolo. Isso aqui é papel? Isso é papel, tem que tirar. Não nasce. Eu pedi bento cake. É bento cake? Sim. Acho que são peças. Eu falei, não, um bento cake. Não tem garfo aí. Não vai sair nas câmeras. Por favor, corta a parte da... Não fui eu. Foi Da reclamação, que é um bento, né? Esse é para salvar o que tens da Dora. Espera, acho que não apagamos bem.